Indicar aqui um jogador, quem sabe, ser uma alternativa viável para o Goiás na camisa 9 com a eminente saída do centroavante Pedro Raul. Estou falando do também camisa 9, o Isidro Pita, jogador paraguaio que defende a equipe do Juventude nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Chegou ainda lá no comecinho da temporada, tem só 23 anos de idade e está emprestado pela equipe do Huesca. Em relação ao Pedro Raul, o Goiás até chegou a cogitar uma possibilidade da sua permanência, enfim, inclusive segundo o Nicola, foi o primeiro time a acenar com a proposta oficial em compra ao Caxias Reysol, mas que obviamente com essa sua ótima fase acabou elevando a pedida que hoje gira mais ou menos na casa de 5 milhões de dólares, algo totalmente inviável, inclusive já tendo propostas ali salariais de 700 mil reais mensais, então totalmente fora de cogitação para continuar no Goiás, infelizmente. Inclusive já deixando claro o Paulo Rogério Pinheiro buscando outras alternativas dentro do próprio elenco e também para a temporada que vem, aproveitar esse restinho obviamente de ano, que o Pedro Raul possa meter aí pelo menos mais uns 7, 8 gols e por que não ser o artilheiro do campeonato, mas para o ano que vem já começando a pensar em alternativas. E um nome que assim me agrada também e vi muito de vocês comentando, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, é o centroavante Isidro Pita, Ele que não é tão conhecido aqui no Brasil, porque está fazendo a sua primeira participação em solo nacional em 2022. Ele soma 33 partidas, 7 gols marcados e 1 assistência. No Campeonato Brasileiro não são números assim assustadores, mas se a gente imaginar que o Juventude é muito fraco, não está conseguindo praticamente competir com quase ninguém, soma 23 jogos na primeira divisão com 4 gols marcados, sendo 3 deles contra o Botafogo, Fez um lá no Engenhão, no empate por 1-1, e 2 no Alfredo Jaconi, no empate também por 2-2. Aqui não, Aqui porque eu tô pertinho, mais em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Então assim, ele tem poucos gols, se a gente imaginar, dentro do Brasileirão, mas é um cara que joga muito bem. Inclusive no próprio jogo contra o Goiás, ele incomodou bastante a defesa alviverde, Ele entrou no segundo tempo naquela partida fora de casa e foi um cara assim que incomodou pra caramba a zaga do Goiás. Ele tem essa característica, um jogador que eu diria que parece mais o Nicolas do que propriamente o Pedro Raul, O Pita, ele é bem forte fisicamente, consegue proteger bem a bola, fazer aquela parede muito bem, um pivô, e também não é um centroavante que fica só dentro da grande área. Em vários lances, tanto no Juventude, quanto também lá no futebol espanhol, onde ele jogou a segunda divisão, a espanhola, lá na temporada passada, ele tinha muito essa característica de ser um cara que sai dentro da grande área e vai ali buscar também a sua condição de criação de jogadas, Inclusive, jogador que hoje está avaliado aí, segundo o site Transfermarkt, mais ou menos na casa de 1 milhão de euros. Então não é assim um valor absurdo, só está emprestado ao Juventude até o final do ano, onde tem a opção de compra, juntamente à equipe ao clube, melhor dizendo, do Huesca. Então é uma situação assim que não é improvável dele ser contratado, por outro clube, já que a tendência é que o Juventude realmente seja rebaixado para a segunda divisão no ano que vem, e aí para continuar com um jogador desse calibre, certamente custa bem mais caro, Então ele que tem um contrato ainda longo com a equipe do Huesca, vai até julho de 2025, então possivelmente pode ser uma boa alternativa, por que não, até mesmo para um novo empréstimo, ou tendo uma quantia já paga dentro desse seu empréstimo, com uma opção de compra no final da temporada. 1 milhão de euros talvez consiga até mesmo abaixar mais esse valor. Por ter só 23 anos, eu acho que pode sim ser uma alternativa viável, para a sequência do ano. Ele tem 1,83 m, é um centroavante também destro, costuma fazer vários gols de cabeça e se destacou bastante lá ainda na equipe do Olímpia, do Paraguai, quando fez uma boa Libertadores, inclusive incomodando pra caramba o Internacional, na edição passada, e foi negociado com o Huesca, um time até razoável lá da Espanha. Ele que disputou a última segunda divisão, foram 16 partidas com 2 gols marcados. Não conseguiu se adaptar assim inteiramente, no seu primeiro ano, o que é natural, e acabou sendo repassado para o Juventude, Nessa edição de Campeonato Brasileiro, também disputou a Copa do Brasil e lá a reta final do estadual. Jogador que começou no Cerro Porteño, ainda no Paraguai, mas estreou apenas pelo Alvarenga, time da terceira divisão lá de Portugal, em 2017. Passou também pelo Deportivo Santani, equipe modesta também lá do Paraguai, e depois no Sportivo Luquenho em 2020, até chegar na equipe do Olímpia, ainda em 2020, 8 jogos, 2 gols em 2021, 17 atuações com 5 bolas na rede. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, sobre o Isidro Pita, jogador que agora recentemente também conseguiu encontrar o seu melhor futebol, apesar da má fase do Juventude. O Goiás que não tem nenhum estrangeiro dentro do seu elenco. O Arley mesmo já deixou claro que não tem essa intenção de trazer jogadores com outras nacionalidades, principalmente por conta do pagamento ser em dólar, nessa questão aqui do Pita, possivelmente em euro, já que ele tem ainda esse contrato
com o Huesca, né, lá da Espanha, mas para mim poderia ser uma boa alternativa, porque assim, é um jogador jovem, né, apesar de não ter números absurdos, ele já conhece bem o futebol aqui da América do Sul e também a Série A do Campeonato Brasileiro, já que está disputando, né, a primeira divisão com a camisa do Juventude em uma eventual classificação do Goiás para uma para uma Sul-Americana, que é algo mais plausível de acontecer nesse momento, pode ser também uma boa alternativa de convencimento, né, para o jogador voltar a disputar uma competição internacional, onde ele também tem uma certa experiência lá na equipe do Olímpia, onde jogou, né, a principal competição, o principal torneio, que foi a Libertadores de 2020. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito aí do Isidro Pita, né, jogador que vem disputando a Série A pelo Juventude. Se você já acompanhou alguns jogos do centroavante, né, enfim, nessa edição de Série A, quero saber a sua opinião, se poderia ser uma boa alternativa com características diferentes, é claro, do Pedro Raul, mas quem sabe pensando, né, numa possibilidade para já o ano que vem. Para finalizar o nosso vídeo, o último assunto que quero comentar com vocês envolve a atualização do como está, né, enfim, essa evolução física, para a gente dizer dessa forma, do zagueirão Sidmar, jogador que acabou tendo uma grave lesão ainda naquele aquecimento, né, no jogo contra o Fortaleza, partida que acabou terminando empatada por 1-1 lá no Castelão. Entretanto, o Sidmar nem fez, né, a sua atuação, enfim, acabou sentindo ainda no aquecimento, teve que passar por uma cirurgia bem séria no tendão de Aquiles ainda no final do mês de junho. A última atualização que eu trouxe para vocês tinha sido ali mais ou menos entre o dia 15, a última quinzena ali do mês de agosto ainda, e foi quando o Sidmar começou a fazer os seus trabalhos 100% livres, né, sem utilizar aquela famosa botinha, já na academia. E ele já havia me confirmado que a tendência é que voltaria aos seus treinamentos com bola ainda no mês seguinte. O que acabou acontecendo, né, ele inclusive postou uma foto ontem no seu Instagram, vou até deixar aqui passando para vocês, nesta última quinta-feira, fazendo já um treinamento, né, aquele famoso trote, né, com a bola, o que já é um baita sinal para o seu retorno nessa temporada de 2022. Inclusive, quando ele machucou, né, a tendência é que ele só voltaria a pisar no gramado a partir da pré-temporada de 2023, então já tendo uma baita evolução. Inclusive, eu perguntei para ele, né, ainda nesta última quinta-feira, sobre essa sua evolução, se existe essa possibilidade dele retornar ao elenco em 2023. Ele me respondeu o seguinte, abre aspas, a evolução está boa, quem sabe aí dá para ficar à disposição, no caso sugerindo, né, nessa reta final de ano. Ele que ainda na primeira vez que eu acabei mandando mensagem para ele, acabou me respondendo que a tendência é que estava fazendo o ganho, né, de fortalecimento para igualar a panturrilha com a outra, né, então no caso fazendo mais esses exercícios físicos, voltado principalmente para a sua panturrilha e também, né, antes de voltar a treinar com bola. Algo que já aconteceu ainda no começo dessa semana, a gente pode sim ter essa certa expectativa, por que não, para o seu retorno ainda nessa temporada. Se a gente imaginar que estamos aí no dia 16 de setembro, teremos ainda o mês de outubro completo e até o dia 13 ou 14 de agosto, de novembro, tenho que confirmar o último jogo contra o São Paulo. Então mais 2 meses, eu acredito que mais ou menos daqui uns 3 a 4 semanas já possa ficar à disposição para o técnico Jair Ventura nos treinamentos ou pelo menos naquela transição física, né? Quem sabe ficar na disposição ali nas últimas 3, 4 rodadas, acho que é algo bem plausível da gente imaginar, né? Já é alguma coisa, porque o Sidmar, na teoria, a gente nem já contava, né, com ele para essa sequência do ano. Enfim, um cara que jogou praticamente 7 jogos, né, com a camisa do Goiás que ele fez antes de se lesionar, praticamente todas elas impecáveis, foram 6 atuações, né, diante da equipe do Atlético Goianiense, quando ele fez a sua estreia lá no Antônio Ascioli, também contra o Santos dentro de casa, Flamengo, Red Bull Bragantino, Red Bull na Copa do Brasil e o último contra o Botafogo, né, lá no Engenhão, foi titular naquele jogo, acabou se machucando ainda no duelo contra o Fortaleza. Até a gente imaginava que seria pouca coisa, 2, 3 semanas já estaria de volta nessa recuperação, mas quando se trata de cirurgia, né, ainda no tendão de Aquiles, teve que viajar para São Paulo, enfim, pelo menos agora o jogador já ficando tudo bem e tratando mais nessa sua questão física, já que não está sentindo nenhum tipo mais de dor ou ter que passar por outro procedimento, agora essa sua readaptação ao gramado, à bola, ao que já iniciou ainda nessa semana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Inclusive dessa decisão da diretoria que renovou o seu contrato antes mesmo, né, da sua lesão. Ele que tinha só um vínculo, chegou aqui como uma aposta, né, vindo do Atlético de São João del Rei, lá do interior de Minas Gerais, e estendeu o seu vínculo até dezembro de 2024 com o maior do Centro-Oeste. Então pelo menos temos essa garantia. Sidmar será assim o zagueirão do Goiás no ano que vem, tanto no Campeonato Goiano, e torcemos, né, quem sabe ele fazendo essa sua reestreia com a camisa alviverde ainda nessa edição de Série A. 30 anos de idade, 1,85 m, né, zagueirão destro. Quero saber a sua opinião a respeito dele aqui embaixo também nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir mais vídeos como esse aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição o nosso link do canal de cortes, do Goiás News. Vai lá, dá essa moral também para ajudar a gente a chegar nessa marca de 600 inscritos, né, no nosso canal secundário e também dos nossos apoiadores aqui do YouTube, né, do Goiás News, tanto o Mr. Sacada quanto também a Agin TV. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!